Olá, aqui é Diego Mangabeira. Hoje a gente vai falar sobre um documentário que é bem legal. Inclusive, o Mind Player hoje vai ser um pouquinho diferente do formato convencional, até para quebrar o padrão um pouquinho. E eu vou falar de um seriado chamado Da Vinci's Demons. Ele fez pouco sucesso no Brasil, mas lá fora, né, fez mais sucesso. Então eu vou trazer algumas coisas relacionadas ao Leonardo da Vinci no dia de hoje. Então vem com a gente que o Mind Player está preparado para você. Antes de começar o Mind Player, convido você para se inscrever aqui no canal através do botão inscreva-se. Além disso, ativar as notificações através do sino que fica do lado do botão. Através do sino você vai receber todas as notificações em primeira mão, tanto no aplicativo do YouTube, por e-mail, enfim, para você não perder nenhum vídeo relacionado a isso. Hoje eu vou falar de uma forma até meio como se fosse professor-aluno, né? Vai ser diferente, vai ser um mapa mental. E eu vou até aproximar aqui para a gente enxergar melhor aqui no vídeo. Independente se você está ouvindo a gente também por outra mídia, acessa agora youtube.com.br Diego Mangabeira Brasil. Eu vou fazer um mapa mental sobre o Da Vinci's Demons, e aí no caso vai ser bem legal, porque aí você vai enxergar os tópicos que eu vou falar. E esse seriado, inclusive, ele me marcou bastante, né? Tem até aqui a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, que também narra bastante sobre a história do Da Vinci. Eu recomendo também a leitura. Se você é fascinado em relação às novidades, em relação a você ter uma vida diferente, em você apreciar principalmente as biografias, né? Eu sempre comento para as pessoas lerem biografias de pessoas de sucesso, pessoas ao longo da história da humanidade, e ir atrás desses tipos de conhecimento que podem ajudar você no dia de hoje, tá bom? Primeiro aspecto que eu quero falar sobre a genialidade do Da Vinci. Né? Então, o Da Vinci, na verdade, ele não nasceu gênio. Né? Às vezes as pessoas falam, nasceu gênio. Não nasceu gênio, né? Tanto que por exemplo, ele nasceu bastardo, vamos dizer assim, né, do Pietro, que era o pai dele, e aí a gente vê, assim, por exemplo, as dificuldades que ele passa durante a vida e a forma que, na verdade, isso vai conduzindo ele. O seriado, enfim, tem algumas coisas que, na verdade, não foram reais, né, e a gente baseia muito na história, né, então a biografia do Walter Isaacson é mais fiel em relação à história original. Mas, assim, pensando em termos daquilo que aconteceu em relação ao seriado Da Vinci's Demons, a gente tem algumas partes que casam em si com a biografia original, como essa falta de conexão dele com o pai, né? Por exemplo, a falta de uma mãe, né, em relação ao estilo materno, instinto materno, né? Isso vai conduzir também o Da Vinci em relação às suas escolhas, mas a gente tem que pensar aí, no caso, qual que é o período, né, de época aí, é o Renascimento, né? Então, o Renascimento traz novas fontes, né, para você pensar sobre a sua vida, o ser humano se conectar novamente com ele, né? Então a gente pensa isso impactou a política, a economia, a sociedade, as artes, né? Então o Da Vinci ele não era apenas, por exemplo, um pintor, né? Ele na verdade foi uma das últimas coisas, inclusive era o que menos ele fazia, né? Porque na verdade ele foi tanto escultor, estudou arquitetura, engenharia, estudou como funcionam os rios, aprendeu, né, sobre isso. Ele aprendeu também como que eram as táticas militares da época, como funcionavam as formas até de comportamento humano, né? Isso na verdade impactou tudo que ele fez. Tanto que você pensa em relação a ele, a genialidade do Da Vinci foi muito, né, do que a gente chama hoje 99% transpiração, né, e 1% inspiração. Porque, na verdade, ele fez muito, né? Até na biografia do Isaacson, ele fala muito, né? Que ele, basicamente, ele criou muita coisa, né? Ele tinha o que a gente chama de sketches em inglês, que é rascunhos. Então, ele tinha muitos livros de rascunho. Só que naquela época, como, assim, não existia imprensa, né, do jeito que a gente conhece hoje. O Gutenberg vai aparecer nessa época também, mas não tinha os livros, né? Então era caro comprar um livro, então ele comprava os livros de fora, às vezes até em outras línguas. Lembrando que o italiano, do jeito que a gente conhece hoje, ainda não era, né, do jeito que a gente conhece naquela época, porque eram regiões, eram reinos, né? Você tinha o reino, por exemplo, de Milão, você tinha o Florença, né, que no caso vai ser os Medici, você tinha Nápoles embaixo, né? Então, assim, você tinha a divisão Vaticano, né, que tinha o Estado do Vaticano, enfim. Os estados, como a gente conhece hoje, né, os países, não tinham naquela época, né? Inclusive na França, né, tudo como fala, parcialmente, né, dividido.
Então, assim, isso levava a ter mais dificuldade. E até comprar um lápis mesmo não era algo conveniente. Às vezes isso passa, né? No DaVinci Demon você vê isso muito, né? Então o DaVinci ele olha tudo e ele começa a ver, vai rabiscar, ter isso de uma forma muito mais incrustada dentro dele, né? Então ele começa a ver a genialidade que ele tem dentro dele através do trabalho que ele está fazendo. Isso contribui para que isso cresça dentro dele, inclusive até os clímax das histórias, né? É um seriado, então você tem vários episódios, então, mas você vê o crescimento da personagem em relação a isso. Então até os inventos que você vê, né? Então, por exemplo, desde o helicóptero, o homem voar, você ter o homem com o escafandro, né? Então ele vai embaixo da água, né? Então, como se fosse algo que a gente faz hoje, né? Com equipamento de oxigênio, mas ele já tinha rabiscado disso. No seriado aparece, então acho que é legal se você tem interesse em ver isso na prática, né? De uma forma até lúdica, não vou dizer que é historicamente 100% real, mas é algo que eu recomendo para você ver. Então, assim, a genialidade dentro de você, o que você faz bem, o que na verdade, por exemplo, você às vezes foca tanto numa coisa que você às vezes tem uma genialidade para outra coisa, né? Então, preste muita atenção nisso, que às vezes essa genialidade que você acha que tem sobre alguma coisa não é isso que vai trazer o seu ouro, né? Vamos pensar assim. Na verdade, é algo que você faz bem que também está fazendo ao mesmo tempo. E isso, na verdade, vai te ajudar a trazer novas respostas, né? Eu vejo que isso trouxe muito no seriado e eu acho que isso pode contribuir também na sua vida hoje. Segundo aspecto tem a ver com procrastinação. O DaVinci, enfim, tanto no seriado como, né, na vida real, na biografia, né, na vida real dele, quando estava aqui com a gente, tem muito a ver em relação a ser um procrastinador. E isso a gente percebe muito, porque ele não finalizava os trabalhos, né? Basicamente, ele precisava do dinheiro, lógico, né? Então tinha que pagar as contas dele, né? Precisava do dinheiro, né? Tipo assim. Só que na maior parte das vezes, que ele não finalizava. Tanto que tinha obras que ele começou e depois, 20 anos depois, ele rabiscou de novo. Como obras que, na verdade, ele foi contratado e não entregou. Né? Então, algumas pessoas tinham até uma fama, né, do Leonardo da Vinci naquela época. Lembrando que Michelangelo, ele vai ser, fazer sucesso depois. Inclusive, eles vão ter um choque, né, brutal, assim, em relação a quem é melhor, né? E o Michelangelo tinha o estilo dele, o Da Vinci tinha o estilo dele, né? Lembrando que, assim, independente da história do seriado como da biografia, você percebe o Da Vinci sempre procurando fazer novas coisas. Então, essa chatice em relação ao mundo, por exemplo, de você não ter novas possibilidades, isso, na verdade, incomoda. Então, se incomoda, eu quero novas coisas para fazer, para aprender, né? Mas isso também traz para ele o quê? Ele nunca finalizava uma coisa, ele começava e não terminava. Isso, trabalhos magníficos. Né? No seriado a gente tem isso também. A busca constante dele sempre se superar, sempre de buscar novas possibilidades da vida dele. Isso traz com que, até o enredo, enfim, o seriado é bem interessante, assim, viaja muito, né? Até com uma viagem que eles fazem para as Américas, isso na época ali dos Incas, né? Eles vão para Machu Picchu e voltam depois para a Europa. Então é legal, assim, se você quer um pouco de entretenimento e com qualidade, porque eu acho que tem vários elementos ali que foram reais, né? Então eu vejo que é no sentido até de Indiana Jones, vamos pensar assim, né, o estilo, mas é muito assim do raciocínio, gente, como ele era tão inteligente que ele conseguia fazer as coisas de uma forma mais prática. Uma coisa que a procrastinação que chama atenção se algo não é simples, eu descarto. Né? Então, por exemplo, algo que era muito difícil, que necessitar de muitas pessoas, ele não fazia. Né? Então, ele queria fazer muito por conta própria, até para ter o aprendizado. Então, essa procrastinação é uma procrastinação positiva, no sentido de aprendizado. Você, nesse exato momento, às vezes você está procrastinando, é porque não tem aprendizado nenhum. Às vezes é um livro que você não termina, às vezes é um trabalho que você quer começar, mas você não sente prazer em relação àquilo. Começa a pensar nesses aspectos, porque por mais que seja o Leonardo da Vinci, por exemplo, no seriado e no livro que eu estou compartilhando aqui do Walter Isaacson, a sua vida também faz parte disso. Talvez o que você esteja fazendo está tão monótono, né? Não está saindo da zona de conforto, que aí você não sente aprendizado, você não sente que está crescendo. E quando você não sente que está crescendo, que as coisas continuam na mesma e nada vai para frente. O terceiro aspecto tem a ver com mecenas. Não sei se você é familiarizado com esse tipo de expressão, né? De tipo de profissão, né? Mas o mecenas é quem financiava. Né? Quem financiava o artista, vamos pensar assim. Tá? Então, o mecenas seria como se fosse um banco. Né? No caso do Leonardo da Vinci, ele teve vários mecenas.
O mecenas seria, por exemplo, a empresa que você trabalha, ou mesmo se você é empresário, a forma que você recebe esse dividendo, né, esse capital para você, ou mesmo um prolabore, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E no caso do Leonardo da Vinci, era muito importante, tanto que ele fez vários trabalhos e aí, no caso, não terminava, né? Às vezes as pessoas pediram dinheiro de volta, mas aí ele retribuía fazendo outros trabalhos, enfim. Né? Cada um é uma forma diferente. Mas você vê isso no seriado também do Da Vinci Demons, né? Você percebe o quê? As formas que, na verdade, ele era financiado, ele precisava de alguém para colocar o dinheiro. Naquela época não tinha galeria de arte, assim, da forma que a gente tem hoje. Você tem uma mostra de arte de Milão, né? Uma mostra de arte de Nova York, né? Mostra de arte em São Paulo. Não tinha isso. Então, para você sobreviver, vamos pensar assim, né? Você precisava criar um modelo. E esse modelo do mecenas, ele nasce muito no que hoje a gente conhece como Itália, mas principalmente nos países, né? Porque eles eram cidades-estados, né? Então, por exemplo, você tinha, por exemplo, Toscana, né, a região de Toscana, você tinha Florença, né? No caso, os Medici. Então, eles financiavam muita gente, né? O Vaticano também pagava muitos artistas. Você tinha Nápoles também. Tudo era assim, porque isso demonstrava o quanto de dinheiro que você tinha para as outras pessoas e também o quanto de conhecimento você queria passar para as outras pessoas. Tá bom? Isso era um sinal de ego, de orgulho, de status, tá? Naquela época. E o Da Vinci também fazia a mesma coisa, né? Porque era um modelo que existia naquela época. O modelo de mecenas, na verdade, ele vai durar, até hoje ele dura, né? Porque basicamente tem muita gente que aí, no caso, hoje, né, fala que nem, por exemplo, universidade, que às vezes tem bolsa de iniciação científica, né? Vamos pensar. É um modelo que, na verdade, não nasceu hoje, né? É um modelo antigo. E, na verdade, várias pessoas utilizam esse modelo para ganhar seus dividendos, né? Inclusive, ajudar no crescimento em relação ao negócio. E no caso do Da Vinci Demons, aparece isso muito. A figura, então, dos Medici, principalmente em Florença, na cidade de Florença, né? Que hoje, na verdade, é uma das cidades da Itália. Então, desde a construção da igreja, né? Então, se você já teve a oportunidade de ir para Florença, ou mesmo já viu fotos, procura no Google depois as fotos da catedral, né? Muito bonita, a cúpula, né? Então, foi toda desenvolvida tanto pelo Andrea, né? Que era o mestre, o mentor, né? Mestre e mentor, vamos pensar, até um pai para o Da Vinci, que isso, ele aparece também no Da Vinci Demons, como pelo Da Vinci. Então, toda a tecnologia, a forma que eles construíram não tinha na época, né? Então, você vê o pioneirismo que isso traz, né? Então, em relação ao reino de Florença, que na verdade era, vamos falar, administrado pelos Medici, né? O Lorenzo, como também naquela época vai surgir quem nós conhecemos hoje como Nicolau Maquiavelli, né? Que é um Maquiavel que escreveu, né, O Príncipe, que é um dos livros mais conhecidos também da época do Renascimento em relação à política e a forma que um governante deveria governar para o seu povo. Como a arte da guerra do Sun Tzu é muito utilizado até na administração, o príncipe também é. Então você vê assim, várias concepções que surgiram naquela época, isso eu posso dizer 500, 600 anos antes, e isso traz com que a gente hoje reflexos ainda em relação à nossa vida, em relação à nossa carreira. Então pensa muito sobre isso. Como que você está recebendo esse dinheiro, né? Então, por exemplo, a forma que você lida com o dinheiro. O Da Vinci, na verdade, ele tinha uma vida assim, ele sempre viveu muito bem, né, vamos pensar, mas ao mesmo tempo ele estava sempre criando. Então, ele sempre estava trabalhando, vamos pensar, porque ele viu o trabalho em relação a ele ao crescimento. Então, qual que é a significação que você tem em relação ao trabalho? Se você quer tudo de graça, se você não trabalha pelo que você quer, não tem esforço para você fazer. Então, pensa muito sobre isso, porque talvez é isso que falta, entendeu? Essa ressignificação em relação ao trabalho, em relação ao esforço. Criar projetos de longo prazo, né, para a sua vida. Então, até desde criação de renda passiva, desde o pensamento em relação a criar um negócio, eu não sei qual que é a sua praia, ou mesmo eu não sei qual que é o seu nicho de mercado nesse exato momento, mas no sentido de autoconhecimento, de crescimento em relação a você, crescimento pessoal. O quarto aspecto que eu quero falar é sobre legado, né? Então, se a gente pensar aí, o Da Vinci, ele vai ser conhecido, né? Da Vinci, poucas obras, vou escrever assim, vou explicar. O Da Vinci vai ser conhecido por poucas obras. Então, por exemplo, qual que é a obra de Leonardo da Vinci que você mais conhece? Mona Lisa. Né? Mas Mona Lisa vai ser um dos muitos. Eu posso dizer assim, a gente tem 14 mil rascunhos, né? Isso eu estou jogando por cima, porque tem muito mais rascunhos que ele fez durante a vida que não foram finalizados. Mas você tem lá, você tem documentado. Isso tem, né? Tem várias pessoas, tanto mecenas hoje, que compraram isso, tanto tá em museus, como tem pessoas que compram isso. É objeto de arte, né? Então você compra isso para você. Eu sei que o Bill Gates, até o Walter Isaacson fala aqui na biografia, né, o Bill Gates também tem alguns tipos de
de rascunhos, né, que valem muito hoje, do Da Vinci. E aí você percebe o quê? Hoje a gente não tem quase conhecimento sobre essas obras, mas se você for mais a fundo, por isso que eu sempre falo assim para as pessoas, né, dentro da Academy, para sempre irem atrás de mais conhecimento, porque isso traz mais conhecimento, isso traz uma busca interior maior. Né? E o Da Vinci Demons mostra muito isso. Se você tiver a possibilidade de assistir, procura na internet aí, aluga, compra, né, que vale a pena, porque você vai conhecer muito do legado do Da Vinci e a forma que isso pode ter sido utilizada. Mas, como eu falei, é um pouco entretenimento, uma viagem, né, o seriado, mas você vê o que? Os sketches, né, os rascunhos, utilizados na prática. Então ele já imaginava isso quando ele fazia de uma forma prática. Né? Lembrando assim que a história do seriado é bem diferente em relação à biografia. Então tem algumas coisas que podem não se encaixar, né? Nem, por exemplo, a aplicação. A gente não sabe, por exemplo, ele criou o primeiro tanque de guerra em formato de tartaruga, né? Então, uma cúpula. Isso aí não foi utilizado, a gente não tem nenhuma evidência histórica sobre isso. Mas, só de ter uma imaginação sobre isso, a gente sabe que isso delimitou também com que as pessoas criassem, né? O tanque de guerra, utilizassem para guerra, para morte, enfim, como muitos inventores, né? Então, até o Santos Dumont, por exemplo, inventor do avião, né? O avião, ele por exemplo, ele morreu, né, com muito receio do que ele tinha criado, né, porque o avião estava sendo usado para a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, perceba que, na verdade, muitas das coisas elas se casam e na sua vida é a mesma coisa. Qual que é o legado que você quer deixar? O que você quer ser conhecido? Então, o que você tem construído hoje, plantado hoje para colher amanhã? Então, por isso que eu estou falando assim, o Da Vinci, na verdade, né, eu estou trazendo essa semente para você, porque ele fez muita coisa. Às vezes você quer acertar em uma coisa só, mas na verdade tem muitas coisas que você tem que fazer no meio do processo, e você vai ganhar dinheiro em várias formas no meio do processo, vamos pensar assim, mas tem várias coisas, por exemplo, você vai ser construindo em relação a você. O que eu vejo assim muito no mundo, né, essa coisa do legado, constroem como se o legado fosse, você só fosse ser reconhecida por uma coisa só, e você esquecesse a jornada, entendeu? Então você só se foca no fim. E muitos coaches, mentores, até falam, a gente vê baboseiras de autoajuda, né? Livros que você pode ter lido, vídeos que você pode ter assistido, só falam disso, em relação ao fim. Mas, na verdade, a verdadeira... por exemplo, o Da Vinci nunca estava preocupado em relação ao fim da jornada, muito pelo contrário. Ele queria viver mais para conseguir fazer mais coisas. Então, assim, perceba que, na verdade, pode ter acontecido a mesma coisa com você. Perceba que, na verdade, nesse exato momento, você não está trazendo a sua resposta interior para você, porque você está tão preocupado com o que as pessoas vão achar, com que, na verdade, o que é o modelo, né, de desenvolvimento econômico, modelo, na verdade, que as pessoas utilizam como sucesso, que você esquece do seu modelo. Então presta muita atenção nisso, né, no legado. Então o legado é a jornada, não é o fim. Se você gostou desse Mind Player, ele hoje no formato diferente, curta, comente e compartilha, é muito importante, principalmente, né, se gostou do novo formato de hoje. Né, lembrando que a gente vai ter vários formatos, eu quero testar alguns formatos, inclusive, já que o Mind Player é algo mais dinâmico, né, e também traz várias contribuições, tanto de livros, como eu falei, vídeos, games, né, de uma forma mais dinâmica para a gente conseguir passar uma mensagem, tanto de autoconhecimento, mentalidade e também de espiritualidade, ciência e espiritualidade juntos aqui, né, utilizando a nossa metodologia da alquimia da mente, tá bom? Se você não está inscrito no nosso canal, mesmo está ouvindo a gente, inscreva-se aqui através do botão inscreva-se, acesse o YouTube, né, youtube.com.br Diego Mangabeira Brasil, e ative as notificações através do sino, tá legal? E também, se você quer dar um novo passo na sua vida, conheça aí os nossos cursos, né, da Academia da Alquimia da Mente. Basicamente é www.academiadaalquimiadamente.com.br. Você comprando um curso vai ajudar tanto o canal aqui como a nossa própria academia a crescer, né, a Academy crescer em língua portuguesa, no caso, né, a cada vez mais impactar mais pessoas, não só aqui no Brasil, mas em relação a mais pessoas no mundo, tá bom? Muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos. Forte abraço. Até logo. Tchau, tchau.